Então, bom dia a todos mais uma vez, né? Vamos às nossas dúvidas. Eu vou admitir aqui o Raul está entrando. Se alguém durante a Oi, bom dia. apresentação... Bom dia, Carole. Se mais alguém aqui durante a apresentação for, eu vou admitindo, tá bom? Então, como nós já falamos aqui hoje, eu vou começar a apresentação. Vou pedir licença a vocês, vou compartilhar aqui com vocês a minha planilha de para, que eu já enviei para vocês, certo? Que foi a planilha que a CGE desenvolveu e a gente só fez aquela avaliação. E nós estamos naquela fase de colher as informações com vocês, as dúvidas, os questionamentos, para que a gente possa enriquecer essa planilha, né? Melhorar, alterar naquilo que foi necessário. Mas pela nossa primeira avaliação, eu acredito que ela abrangeu muita coisa. Então, vamos lá. A planilha do... Todos estão vendo? Todos estão vendo? Legal. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, para que todos possam ver. Pronto. Aqui eles colocam, né, a fonte que está no CIAF, agora em 2021, coloca a nomenclatura, eles vão até o projeto de atividade e eu vou explicar a vocês porque algumas fontes de recurso, eu acredito que vocês devem ter percebido, elas foram consolidadas. Antes, nós tínhamos essa possibilidade de colocar algumas... Não, se for isso é 270, se for essa é 290. Então, né, com o advento da portaria 710, muitas delas foram assim, somadas. Então, como foi uma das maneiras que a Secretaria de Controle percebeu que poderia também ser uma maneira de, vamos dizer assim, de separar para que nesse primeiro momento vocês entendessem. Foi pela atividade também. Então, está aqui a atividade. A natureza de receita, que essa natureza de receita aqui é aquela que está lá no teu anexo 10, tá? Lá no teu anexo 10 tem essa natureza de receita, então você pode comparar, inclusive, pela natureza de receita. Esse aqui o detalhamento, né, da tua natureza de receita, a visão por órgão, a portaria 710 já alterada pela 925, né? Já alterada, já está aqui, ó. Essa fonte, se fosse nessa fonte 100, hoje ela seria 500 e não teria CO, entendeu? Mais ou menos assim, vocês devem pesquisar. Aqui, para quem tem CO, e desde já eu já vou explicar para vocês, que o código de acompanhamento da execução orçamentária, ela vem muito assim, voltada para a saúde, que foi o detalhamento que a STN acredita que é o ideal para o que ela precisa nesse momento, né? Porque foi o governo federal que assim determinou. Os COs são para... Deixa eu ver. Estão pedindo aqui para entrar. São para saúde, educação, assistência social e uma outra fonte que tem um detalhamento mais específico. Mas os restantes dos COs vocês não têm. Os COs de vocês é tudo 0000. E nesse momento da previsão da receita, vocês nem vão precisar disso, tá? Isso é durante a execução da despesa. Outra coisa, o identificador do exercício. Todas as previsões de receita e todas as despesas, agora para a Peloa, elas terão codificação 01, porque são as receitas previstas e a fixação de despesa para o exercício 2022. Então, nenhuma delas terá o código 02. O código 02 vai ser no momento que, durante a execução, vocês pedirem abertura de créditos por superávit. Aí, nesse momento, sim, aí nós vamos criar uma despesa com o código 02, tá certo? Para que vocês possam gastar o recurso que está no banco com a despesa referente à abertura de crédito por superávit financeiro, tá bom? Por que a gente está dando ênfase a isso nesse momento, já que agora a gente só está falando de previsão de receita? Porque alguns órgãos, eles tiveram, infelizmente, esse procedimento. Eles abriram receita, previram receita, vamos dar o exemplo de 2020, previram receita e somaram o que eles tinham em caixa com a previsão da receita, para que eles pudessem executar o volume total de despesa. E isso não deve ser feito assim. Eu estou falando isso para vocês, acreditando que vocês já executam assim, mas só para uma maneira de exemplificar o que ocorria e por que a STN agora quer saber. Por que pessoas que tinham um orçamento, empenhavam o orçamento e quando eles iam para a execução, não tinha R$ 1 arrecadado. Então, tá,
como é que você tem uma despesa, tá? Empenhou, conseguiu pagar e não arrecadou? Aí a pessoa, lá na justificativa das contas, dizia, não, foi com dinheiro que a gente já tem em conta, mas isso agora não vai ser mais possível, certo? Então, vamos lá. E ela é bem simples, ela é bem simples, Tenho uma dúvida. sim. Então, na questão de CO, a gente não tem que se preocupar agora, porque Não, não esse CO tem. só ficou para educação e saúde na execução. A E gente vai assistência usar. social. E assistência social, não. A portaria 710, ela não dá. Eu vou só aqui filtrar aqui para vocês terem uma ideia. Quais seriam as fontes de recursos utilizadas por vocês? A 501, que nem está aqui, a 501. Aqui, está aqui. A 501, deixa eu vou desmarcar novamente. Desmarca tudo. A 501. A 759. Alguns fundos de vocês terão 759. A 753. Provavelmente vocês terão essa. A 700. Alguns de vocês terão essa e o que mais? Acredito que só. 760 e 799, eu acho, Pronto, Josi. pronto. Aí deixa eu fazer uma observação quanto a vocês sobre essa 799 e 899. A portaria 710, alterada pela portaria 925, e eu vou pedir a vocês essa gentileza. Por favor, gente, se vocês têm outro entendimento, se vocês têm uma legislação que confronta esse entendimento, que eu não tenha conhecimento, por favor, disponibilizem para que a gente possa alterar e deixar essa planilha ideal, porque nós precisamos fechar essa planilha também junto com vocês para que a gente possa alterar. Deixa eu dar um ok aqui, só um momentinho. Tá vendo que nenhuma TCO? Por quê? Porque a STN, o foco da STN, o foco do governo federal é saúde, educação, assistência social. É o foco deles, porque, na verdade, é o grande volume de recursos deles, né, que transferidos aos estados e municípios, realmente, são essas três áreas. Então, vamos lá. Dentro desses recursos aqui, que eu demonstrei para vocês, aí vocês falaram assim, Josi, ficou faltando a 799. Aí deixa eu apresentar para vocês um problema, e eu digo que é um problema para o nosso estado, porque a gente ficou sem destinação. Nós temos duas fontes de recurso, na verdade são três fontes de recurso, mas em um código de fonte ficarão duas e no outro ficará o problema. Quais são os problemas? O recurso com destinação para DREM, que hoje nós utilizamos no estado a 198, né? Então, nós ficamos, não tem isso, não está previsto na portaria 710, nem na alteração da 925, é a DREM, que nós, aqui no estado, nós usamos a 198, certo? Não, então, não tem receita prevista para a DREM. E se eu não me engano, aqui eu vou marcar aqui novamente, a CGE, aí vem o que eu disse para vocês, né? A CGE, ela disse, não, Josi, não, a gente tem uma indicação, sim, para a DREM, tá aqui, ó. Se vocês virem aqui, ó, tá vendo, ó? A 198, ó, isso é a DREM, tá? Ela colocou como 501. Todos estão vendo, gente? Estão vendo bem? Pronto. Ela colocou como 501. Eu não entendo como 501. Como é que eu não... como é que... Por que você não entende assim, Joslene? Depois que a gente começou a estudar junto com vocês, junto com as dúvidas que foram surgindo, eu não percebo a 198 como fonte 500. Mas como isso não é uma decisão da diretoria de orçamento, não é atribuição minha decidir sobre isso. Na verdade, a CGE é que ficou à frente desse passo de definir. Então, eu estou junto com eles para que a gente possa rever essa situação. Talvez continue 500. Qual é a outra situação? A fonte que nós temos para aumento de capital das empresas, que hoje nós utilizamos a fonte 275. Está vendo aqui, ó, o aumento de capital nas empresas dependentes do Estado, nós utilizamos 275. Como é que está aqui na planilha? 501, certo? E eu tenho o mesmo entendimento em relação a 198. Eu não entendo nesse momento que seria 501, mas eu vou discutir com a... E qual é o teu outro problema, Joselene? Seria
a fonte de recursos específicas para emendas parlamentares do Estado, certo? Se vocês forem dar uma olhada na portaria 925, que altera 710, ela dá a opção lá da fonte de recursos 710, mas ela é clara quando ela diz aos estados que recepcionarem de acordo com que, da mesma forma que a Constituição Federal fez, que é o artigo 166, né, A. Então, nas constituições estaduais que admitirem que recepcionarem da mesma forma que a Constituição Federal fez, utiliza a fonte 710. Então, mesmo com a aprovação, mesmo com o indicativo já que vai continuar sendo aprovadas as emendas impositivas no governo do Estado, nós não admitimos essa regra dentro da Constituição. Então, nós não entendemos que porque a gente não recepcionou, a gente não pode utilizar, certo? Nós entendemos assim, né? Que eles deixam claro que só poderia ser utilizado, então, gente, a gente tem essas 3 fontes de recursos que a gente precisa classificar e nós só temos 2 vagas, é 898, 900, 899 e 799. Se o entendimento da CGE continuar esse de seja 500, então a gente pode pegar e colocar na 899. No entanto, eu entendo que deveria ser as emendas parlamentares do Estado, nós poderíamos utilizar a 799. Mas aí eu repito mais uma vez com vocês, como a gente ainda está definindo, eu estou apresentando hoje a CGS em definição, então eu gostaria de, junto com vocês, se alguém pretende classificar alguma das suas receitas na 799, a gente discute aqui, vê, e eu não vou dizer que vocês não coloquem, porque está aberto e a portaria da STN permite que vocês coloquem, mas se a gente puder alterar para outra código de fonte de recurso, a gente vai migrar para que possa ficar pelo menos com essa possibilidade de usar a 799 para emendas impositivas do Estado, porque a do governo federal já tem, né, que é a 706, se não me engano, ela foi admitida lá na portaria 710. Então, gente, olha, como vocês podem ver, em todas essas questões, inclusive se vocês utilizarem a 799, eu vou filtrar aqui, vou tentar filtrar aqui a 799 também, porque aí nem está aqui, ela nem colocou, nem a 799 nem a 899, porque a CGE entende que todas as fontes utilizadas hoje, elas podem ser classificadas como sem que seja na 799 e sem que seja na 899. No entanto, a gente vai ver cada caso aqui. Pronto. Aqui ela copia, né? Copiou e colou a portaria 710, acrescida da alteração da 700, da 925, e aqui ela tem o código de acompanhamento de execução orçamentária, mas eu repito, vocês não utilizarão nas fontes de recursos que vocês vão apresentar. A maioria dos órgãos da administração indireta e direta não utilizarão o CO. O CO está definido, vou repetir, saúde, educação, assistência social. E ponto final. Tá bem, gente? Pronto, eu acredito que aqui a gente não tem mais nenhuma dúvida. Pode, assim, né? Haverão dúvidas, assim, mas enquanto à apresentação, é isso, tá bom? Aí, nesse momento, eu gostaria que, mais uma vez, Isabel já levantou a mão e Laísa já levantou a mão. Se vocês tiverem dúvidas para a gente discutir agora, um ponto de discussão, não é nem dúvida, mas é uma coisa que vocês queiram discutir aqui, então vocês levantem a mão, que eu vou dando a oportunidade, tá bom? Isabel é a primeira. Tá, Isabel? Bom dia, mais uma vez. Bom dia a todos, a Carole, a Roberto, que não tem entrado, Laísa, Erivalda, Gisele, Josilene, muito obrigada, Josilene sempre muito didática, a gente consegue compreender perfeitamente as dificuldades e as sugestões. E a minha primeira dúvida é com relação a, aproveitar que Gisele está logo aqui, perguntar logo a questão da ESMA, da Escola Superior de Magistratura. Nós temos lá um valor de mensalidade, a mensalidade da ESMA, né, que sempre foi na 290.
E agora, essa mensalidade, ela não é uma mensalidade que é criada por lei, mas é por resolução. E essa mensalidade, ela é utilizada para os recursos para custear os cursos da ESMA, em razão de uma disposição na resolução que criou a ESMA, que diz o seguinte: a ESMA será mantida com recursos das taxas de anuidade, subvenções previstas no orçamento do Estado, união e verbas de convênio. E já na loja diz que o Tribunal de Justiça promoverá os meios necessários à ESMA para a consecução dos seus fins institucionais, conforme dotação orçamentária do Poder Judiciário. Então, eu estou com uma dificuldade em saber onde classificar esses recursos da ESMA. 753, sem dúvida. 753. 753? Isso. São as taxas e contribuições provenientes, né? De taxas, recursos provenientes de taxas e contribuições. Então, no caso, ela entraria como uma taxa? Isso. Essa mensalidade entraria como uma taxa. Mas ela não é criada por lei, viu, Josi? Não, eu sei, mas a resolução não deixa de ser uma norma legislativa, né? Uma norma legal. Certo. Então, Seria 753. 753. Ok. Bom, a segunda dúvida é com relação a... Deixa eu colocar aqui. Com relação às taxas judiciárias, taxas e custos e emolumentos. Isso. A lei Ela que criou está. o fundo, a lei que criou o fundo judiciário estabeleceu que as taxas, as custas, os emolumentos, tudo isso pertence ao fundo, é receita do fundo. Certo. Aí, quando eu vi a portaria, eu fiquei na dúvida se seria 759 ou 760. Certo. Parece ser uma coisa assim, no meu ponto de vista, acabou ficando um bis em idem. Isso. Já que Se você são... colocar 759, não estaria errado, mas, como eu disse a você, é uma coisa que a portaria a STN, geralmente ela acerta. Geralmente ela acerta, mas tem coisas que, além de ser uma posição, na minha opinião, né, dúbia, quando ela diz que os recursos vinculados ao fundo, ela quer dizer, dá a entender as duas coisas, dá a entender que não está na sua legislação do fundo que emolumentos concorra a sua receita, então seria 759. E se houvesse uma taxa, se tivesse uma vez perdida dentro de alguma área judicial, uma taxa de emolumentos judiciais, aí seria 760. Dá para as duas coisas, dá para você entender que não, é taxa, é emolumento, fica na 760, mesmo compondo a receita do fundo, e também dá para entender o contrário. Então, assim, a minha opinião é que no seu caso você coloque o que for de emolumentos, né, e taxas judiciais, você coloque na 760, porque nós vamos ter um segundo momento lá junto com o tribunal com a STN. O que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo esse primeiro momento, esse apanhado junto com todos os órgãos e esses casos específicos e perguntando, como se fosse uma pergunta, como é que eu vou dizer assim, né? Que para eles podem parecer óbvia, para eles, mas para nós é necessário esse esclarecimento. A gente vai fazer um apanhado dessas questões, vai mandar para apreciação da STN, para que eles nos dê assim, uma resposta quanto a essas questões. E uma delas é essa, viu, Isabel? Certo. Mas nesse momento eu colocaria o que fosse de emolumentos, eles são bem específicos aqui, né? Recursos de emolumentos e taxas judiciais, dentro do seu fundo, de todos você tem dois, né? Dois ou três, eu não me lembro. Não Não, me lembro. eu tenho também o Farpen, né? O Isso, Farpen... você tem o FAPEM, você tem o fundo do Poder Judiciário e tem outro? Não, só são esses dois, né? Não, só são esses dois, porque Pronto. a ESMA não é um fundo, a ESMA é Isso, só não a é um fundo. escola. Então, assim, dentro desses dois fundos que você tem, o que for recursos de emolumentos e taxas judiciais é 760. É Certo. 760. Porque o que eles
talvez, em algum dos seus fundos, você só tenha 760. Talvez. Quando você faça a sua análise, você termine só com 760. Tá bom? Mas eu tenho no você fundo, tem... Pode falar. também tenho no fundo, por exemplo, aluguéis, receitas de aluguéis, eu tenho no fundo Não está previsto no alienação fundo? de bens, Não está está tudo previsto na previsto na lei legislação? do fundo. É Exatamente. 759. Aí essa aqui, 759. então, no fundo, eu vou ficar com duas fontes, Sim, a 760, a e 759, isso. E é e ainda tenho 759. mais uma receita que não tem previsão na legislação, que é a receita dos depósitos judiciais, que a gente recebe. A gente tem um contrato com o Banco do Brasil, o seguinte, vou explicar para você. Ao contrato do Banco do Brasil, a gente recebe uma remuneração do Banco do Brasil pelo montante Sim, de depósitos judiciais e precatórios. É assim, a parte, você litiga contra a Erivalda, por exemplo, e vocês depositam 50 mil no banco. O que render ali daqueles 50 mil é seu, não é do tribunal. Mas, em razão desse depósito, o Banco do Brasil ele remunera ao tribunal. E essa receita não é uma receita do fundo, é uma receita do fundo porque entra no fundo, mas não tem previsão legal, sim, claro, eu entendeu? entendi. Aí você viu que a 757 diz recursos de depósitos judiciais, lides das quais o ente faz parte. Aí, no seu caso, né, são recursos de depósitos judiciais, mas que não fazem parte, né? Vocês não têm, você não faz parte desse processo. Então, assim, Exato. Agora tem uma sim, parte aqui que cabe ao governo do Estado, tá? Tem uma parte aqui que cabe ao governo do Estado. Eu acredito que cabe ao governo do Estado. No entanto, como você está falando que é só as taxas, não é isso? Não é só o recurso proveniente das taxas? das taxas, Assim, vamos dizer assim, é, sei lá, não é remuneração da aplicação, porque remuneração da aplicação, você mesmo tá me afirmando que volta para quem é de direito, né? exato, Mas é uma taxa, não deixa de ser uma uma taxa, taxa, né? Não deixa de ser taxa. uma taxa que você recebe. Então, a minha indicação seria esse aqui, ó, 753. 753. Seria 753, tá? Perfeito. E isso não, gente, é isso que eu vou dizer para vocês. Se vocês tiverem, durante a execução, se a gente tiver outro entendimento, ou se a legislação mudar, é bem mais fácil da gente mudar de acordo com a legislação do que ficar procurando outra coisa, porque eles não deixaram muita coisa para a gente, não. A gente só tem a 753. Deixa eu voltar aqui. A gente só ficou com a 753, aí, em alguns casos de vocês, a 700, que é recurso de convênio com a União, será 700. A 759, em relação aos fundos, e muito pouco. Ficou bem assim, bem, eles somaram muita coisa, deixaram pouca coisa para a gente pensar, assim, para a gente poder escapar. Por isso que nesse momento, Isabel, não sei se você conseguiu livrar a 799, depois que a gente fez esses esclarecimentos. Sim. Por isso Sim. que a CGE viu que dentro das receitas de vocês, pelo menos das que existem hoje, tá, gente? Não, nenhuma entraria, nem na 799, nem na 899. Mas vamos andar mais um pouco para ver se a gente consegue. Tá certo, Com Isabel? Mais relação, alguma coisa? certo. Farpem, que é o fundo dos notários e registradores. Certo. A lei diz o seguinte, a lei diz que serão destinados ao Farpem 2% das custas, mais uma contribuição que é paga pelos cartórios, mais saldo financeiro, mais valores decorrentes de prestação de serviços a terceiros, doações, subvenções, etc. Eu analisando aqui a do Farpem, eu achei muito complicado colocar essa parte das custas aqui, os 2% na 760. Eu acho que o Farpem a gente deveria deixar tudo na 759. Pronto. Porque faz parte, compõe a receita deles, né? É, 759. pode Tranquilo, não tem deixar, problema, né? não. Pode deixar, não tem problema, não. Pode deixar.
Eu queria ok? perguntar se o que é que Roberto acha, e Erivalda, sobre isso, né? Principalmente Roberto, que lida direto com o Farpen. Mas eu acharia muito complicado, tá? De vir fazendo essa divisão, tendo em Nesse vista que a primeiro lei... momento. É, Mas se vocês tiverem outro entendimento, fiquem à vontade. Podem compartilhar comigo que a gente vai Concordo levar para a com CGE, Isabel. a gente vai levar para a CGE e a gente vai discutir e fiquem à vontade. A gente pode não ter muito tempo, mas a gente não vai fazer errado por causa do tempo. A gente vai buscar o correto e vamos fazer o correto. concorda, Erivalda, deixar tudo na Concordo. sessão? Eu concordo. Eu estava acompanhando aqui, Isabel, e estava vendo exatamente, eu concordo. Certo? Ok, gente? O Roberto, A priori também eu concordo com essa classificação. e eu digo a vocês, durante a execução, se houver tempo, por exemplo, vamos dizer, porque aconteceu muito isso no ano passado, tá, gente? Aconteceu de legislações assim cruciais, como o Fundeb, serem aprovados dia 28 de dezembro. E a nossa lei já tinha sido encaminhada, tramitada, votada, aprovada na Assembleia Legislativa. Mas vamos dizer que durante a execução orçamentária, ou já lá em plenária, se houver alguma modificação da portaria, isso a gente pode apresentar junto à Assembleia Legislativa, né? Levar isso em consideração para que seja alterada ainda enquanto proposta orçamentária, lá em plenária, a gente pode fazer uma modificação, mas eu disse isso no grupo anterior, eu acredito que a STM não vai mudar muita coisa, ela pode, por causa da pressão dos estados e dos municípios, criar mais uma fonte ou outra, um CO e outro, permitir, né, que seja criado COs, porque não nos foi permitido nenhuma alteração, nem criação, nem de CO, nem de fonte de recurso. Primeiro, a gente tem que apresentar a STM para que eles possam apreciar e se houver realmente a necessidade, de acordo com a avaliação deles, aprovada, tá certo? Mas a gente tem ainda esse, vamos dizer assim, esse tempo, né, entre o que a gente vai elaborar agora até setembro, até o dia 30 de setembro, e a aprovação lá em dezembro. Laísa, ok? Tudo bem, gente? Respondido? Só a última, Josi, foi com relação aos precatórios, no caso, né? Os Tá. precatórios que só tem as 860, né? E não se enquadra, né? A gente não se Não, enquadra a vai ser 850. fonte do Tesouro, vai ser 500. Os precatórios ficaram na fonte 500. Ficaram na fonte 500, os precatórios, tá? Tá Não se certo. preocupe quanto a isso, não, é fonte 500. Pronto. Pronto, muito obrigada. Não, por nada. Laísa? Isso agora para a Laís. Vamos lá. Gente, eu não tô. Deixa eu marcar aqui. Tá dando para me ouvir bem? É o seguinte, no tocante à fonte, a gente discutiu que o rendimento de aplicação seria a 501, resolvido. Só que aí me restou uma dúvida, porque em meados dessa mesma época, ano passado, nós estávamos preparando aquela parte das despesas discricionárias e de pessoal. Sim. Vai haver esse momento após essa preparação da receita, ou nós já devemos enviar junto desse ofício, porque ficamos nesse impasse, sabe? Tivemos essa novidade, era só para tirar essa dúvida, Júlia. Não se preocupem. Eu acredito que alguns de vocês devem ter sentido falta do secretário Gilmar Martins, que não participou desse primeiro momento com a gente. Porque eu achei assim, não que ele não quisesse participar, não. Ele até deu um puxão de orelha, você devia ter conseguido um horário para mim, que eu gostaria de estar com o pessoal, que você sabe que ele gosta disso, né? Ele, como professor, ele gosta disso. Mas esse momento terá, principalmente com ele, né? Então, assim, vai ter esse momento de nós sentarmos junto com ele, né? Sentarmos, né, virtualmente, para a gente tirar essas últimas dúvidas com ele em relação à elaboração, né, da fixação da despesa. Vai haver esse momento sim, Laísa, tá? Eu tive que separar vocês e dar, assim, essa corrida inicial em relação à receita, porque vocês também devem entender essa minha preocupação, porque mudou tudo. Mudou tudo. Não foi só um de codificação de fonte, gente. Se vocês forem se debruçar, vocês vão ver que o governo federal ele está indo muito além da codificação de fonte e ele quer tratar, porque, assim, com essa mudança,
a CGE ela envia todo mês a matriz de saldos contábeis, e vocês conhecem muito bem, né? Na matriz de saldos contábeis. A partir de 2022, a matriz de saldo contábil será igual para estados e municípios por causa dessa mudança que eles fizeram. Então, assim, a capacidade de leitura do orçamento, da execução, da receita vai ser muito mais rápida, entendeu? Vai ser diária, né? Diária, vai ser um negócio assim como nós vamos lá no nosso banco e tiramos um extrato, simples assim. Então, assim, vai haver esse momento, certamente, vai haver esse momento, mas a nossa preocupação foi essa, porque as mudanças eram conceituais, tá? Mas vai sim, viu, Laís, haver esse momento. Ok? Tudo certo? Caroline, Obrigada. bom dia, meu bom amigo. dia. Bom dia. Eu tinha entendido que remuneração de depósitos bancários ia ser 759. Aí quando a Laísa falou que ia ser 501, serve para todos os casos, não é isso? Eu também fiquei com essa dúvida quando ela falou, Carol, Pronto. porque e se forem das custas, o que a Certo. gente tem junto, né, Certo. do fundo, É é porque, custo das... 700, Laísa, você não tem fundo, não é isso, Laísa? Por isso que no caso de Tá. Ela Laísa é está falando da 501. conta. Certo. É a Não, fonte 290, que é Isso. recursos inversos. Aí Tá o rendimento direta. da aplicação é que tá. Não, a gente já teve essa, mas a gente Foi. encerrou a conta. Isso, Quer dizer, não sei exatamente. se encerrou a conta, mas a gente parou de entrar dinheiro lá. Mas- Então, a remuneração de depósitos bancários do fundo é 759 759. mesmo, certo? Sim, se for da 759, tá? Você pode ter remuneração de depósito bancário, vou citar o teu exemplo aqui, vou dar um exemplo aqui bem, eu posso estar dizendo uma besteira, mas da 760, Isabel. Você pode ter remuneração de depósito bancário da 790, da 760. E qual vai ser a diferença? O código que você vai colocar lá na GL na hora de lançar, você vai ter o mesmo código de natureza, só que em receitas diferentes, entendeu? Códigos de fontes diferentes, perdão. E se cair na mesma conta? Continua do mesmo jeito. Pode ser 760, só que na hora do lançamento da receita você vai colocar 760 e vai diferenciar do lançamento que você vai fazer na 759, tá? Ou na 500, porque ocorreu aqui, tem um caso aqui específico de um fundo que ele vai ter tanto 501 como 759. Acredite. Foi uma coisa assim que eu digo, meu Deus. Mas vamos lá, vamos em frente. Então, quer dizer que a remuneração do fundo... Do depósito bancário vai ser referente à remuneração do que ele se trata. Do que ele Que trata. ele se trata. Entendeu? Do que trata a fonte inicial. Ele remunerou da onde? De quê? Então, foi 760, né, geralmente. Ô, Isabel, mas quando está lá o depósito judicial, que aí rende e pertence ao litigante, né? Isso, ao Foi isso que você falou? litigante. Mas Foi. ela registra como Remuneração de receita? depósitos bancários? Sim. Não, ela Não, sim. vai como uma taxa que eu disse a ela. Lembra que eu disse? Porque é o por fora que o Banco do Brasil paga. Por fora, entre aspas. Claro. Isso. Mas você está vendo como é complicado para a gente sentar assim e dizer assim, não é isso, definitivamente é isso. Não dá, gente. A gente tem que ir nos pormenores para ter uma execução bem próxima daquilo que é realmente a nossa realidade. Porque antes era tudo de 270, 290 e fim de jogo. Mas agora não é bem assim. Receita imobiliária do fundo, também 759, no nosso caso. Isso. E no fundo do tribunal a gente recebe multa. Pronto, aí tem lá, né? 753, né? 753. Não, mas 753? Deixa eu achar aqui. Vê aí. Recursos provenientes de taxas e contribuições. Agora, se não compor a receita do fundo, tá? Eu vou sempre repetir isso, porque se compor a receita do fundo, já está lá previsto na legislação, essa taxa, aí é 759, que é recursos provenientes de fundos. Entendeu como foi que ele fez? Ele fez assim, ó. Vou pegar a legislação do fundo. Tudo que tiver lá na legislação dele é recurso proveniente porque o fundo existe, vamos dizer assim. Porque o fundo existe, então é 759. Mas se não, Então, uma taxa de concurso, que você não faz concurso periodicamente, mas naquele ano você vai ter concurso. Eu tenho essa previsão. É 753. Entendeu?
E assim Tá, não, você... então é 9. Então é 9 Isso, porque tu falou, o fundo existe só por isso. isso. Pronto. Ok. Outra Exceto dúvida saúde. também, uma Pronto. dúvida. É o Tá? tribunal muitas vezes tem Só um momento. leilão. Erivaldo, só um segundo, só um segundo. Carol, você tem mais alguma pergunta? Certo, nos códigos de receita, eu não sei se antigamente os elementários vinham até o tipo, né, que é aquele último dígito, Isso, mas eu baixei que é o agora em detalhamento 2021. da receita. O tipo tá tudo zero lá no elementário. No elementário da STN, né? Sim. A gente É deixa porque você tem que zero, ir para o vocês... expandido. É porque você tem que ir para o Ah, expandido. tá. No Não, então... expandido, aí ele abre a caixona, vai até o final. É no Uhum. expandido, tá? Certo, Mas não, se tá. você quiser, tem aí Não, fácil, né? Você porque consegue? como a gente só vinha repetindo Não os é, códigos nos pois últimos é. anos, e agora eu digo, deixa eu ver se está tudo do Porque mesmo a jeito. Aí mudança eu vi que foi mas só o de remuneração que mudou, né? No caso. A isso. remuneração da próxima Para tá do vocês qualquer mundo. para vocês são. Mas, por exemplo, o da PBPrev mudou bastante. Da Uhum. contribuição Certo. previdenciária mudou. Bom, Assim, só isso. aquilo que eles queriam atingir, desculpa eu ser repetitiva, saúde, educação, assistência Uhum. social e previdência também. Pronto. O que eles queriam atingir, eles detalharam, eles mudaram, alteraram as definições, e o restante ficou. Realmente, eu acredito que ficou faltando Tá. alguma coisa. E só para... toda vez que você fala de quem colocou previsão de receita como previsão de saldo e superávit como receita, eu fui um dos que coloquei, mas esse ano eu prometo, a gente não Não, vai mas eu até colocar. entendo, não havia nenhum impedimento legal, não, gente. Eu quero deixar bem claro aqui. É porque a gente fazia o seguinte: para não pedir por superávit, para não Uhum. pedir, Não, eu quando for ano que já. vem, a gente pede. Exatamente, a Se gente precisar. vai. Exatamente, já vai executando. Eu tenho um É. caso aqui, cara, específico, que a pessoa está com assim, os cabelos em pé. Ela paga a folha dela com o que fica em caixa. Ela paga a folha de janeiro dela com o que fica em caixa. Só que muitas vezes já ocorreu aqui da gente chegar a fevereiro e não ter ela aprovada. Pode acontecer sim? Uhum. Pode. E aí, o que é que essa pessoa vai fazer? Eu Porque sem lei lembro, aprovada, sem decreto de normas, ela não pode abrir crédito adicional, porque a gente não tem regra. eu lembro bem que o ano passado você pediu a mesma coisa. É. E aí eu conversei com o Bira por fora, eu disse, Bira tá pedindo, mas a gente, vou botar. Ele disse, eu também, não sei se ele botou, sei que ele me induziu Botou, a colocar, então se foi botou. culpa de Bira. Não, é porque a gente ficou ouvindo. A gente aqui na DIPRO, né? A gente escuta os ecos lá da STN, a gente escuta muita coisa aqui, Uhum. Carol. Então, às vezes, a gente diz coisas a vocês que não são obrigatórias, mas que a gente sabe que uma hora vai chegar. Pronto, chegou. Que a STN disse assim, não, se a pessoa não tiver recurso em caixa, ela não vai poder executar o orçamento do exercício. Ela vai ter que Uhum. pedir crédito adicional para poder utilizar o que ela encerrou o exercício em caixa. Entendeu? Não, É por causa combinado. desses ruídos que a gente fica escutando da STM. A gente pode mandar a planilhazinha por ofício simples, né? Sim, sim, sim. Beleza. Entendeu? Tá já, era só isso mesmo. Tá Obrigado. bem? Minha amiga Erivalda, manda as ordens agora, manda bala aí. O que eu lembrei é o seguinte, já ocorreu no tribunal que tem receita de leilões, que muitas vezes faz leilão de carro. Essa receita é classificada Do Certo. fundo, Erivalda, está previsto na lei do fundo, eu acho que é a 759, né? Não é? Está A previsto. Isabel já pode tirar as minhas folgas aqui, Isabel. Pelo amor de Deus. Vem cá me ajudar. Tira aqui minhas folgas. Eu quero lhe abusar aqui, Josilene, eu vou mostrar a minha tabela que eu estou achando muito curta. Oi, Isabel, o concurso também não tá previsto não também na lei do fundo? Tá na lei do fundo. Tá. Também. Não é Aqui, ó, abusando, eu na estou aqui à disposição de vocês. 6.688 de 98, tem saldo de inscrição do concurso, taxa de ocupação de imóveis, alienação de bens e equipamentos. Porque você já previu no fundo. O que acontece, sabe, Erivalda? Muitos fundos, eles tinham fonte 290, por quê? Porque a legislação, quando foi criado o fundo, eles não previram isso, mas tem fundo que todo ano ele recebe uma taxa ou uma receita e não altera a lei do fundo. Eu não sei por quê, porque era só alterar e deixar tudo certinho, né? Mas eles acham por bem não alterar.
Mas no caso de vocês já previram isso na legislação do fundo. Tá Eu tranquilo. não poderia, Josilene, classificar essa parte dos contratos do Banco do Brasil nessa parte da lei do fundo que diz o seguinte: outros recursos que vierem a ser destinados, Certo, aí seria o 700 e... que é aquele dos contratos, aquela taxazinha que a gente recebe do Banco do Brasil, Sim, dos pra vo- depósitos judiciais e precatórios. A gente, certo. como na lei do fundo tem outros recursos que vierem a ser destinados, eu não poderia colocar, então, na 759 no lugar da 753? Poderia, Isabel. Não, eu não vejo problema, não. Só que, por exemplo, ele já está tão assim junto, né? Já está tão que eu acho que seria uma maneira de você acompanhar isso melhor, esse valorzinho aí. Eu acredito que quando a gente assim consegue identificar com maior facilidade um tipo de recurso, fica melhor para a gente administrar, certo? Não é que eu estou pregando aqui que a gente deveria ter uma fonte de recurso para cada coisa, não é isso. Depende muito do volume, mas, por exemplo, se você recebe o ano inteiro R$ 5.000, não sei se valeria a pena, já que você entende que poderia entrar também como 759. Então, você deixaria tudo 759. No entanto, gente, eu gostaria de dizer para todos vocês aqui presentes, é algo assim muito que vocês podem deixar, Isabel, tudo na 759 agora, nesse momento. E havendo, ao ano que vem, de acordo com os seus esclarecimentos, de acordo com o que a gente for fazendo de execução, que é aquele para valer, né? Aí você pode alterar. Não vejo prejuízo nenhum, não, gente. Eu não vejo prejuízo, tá? É só uma maneira de classificar e separar. Olha, isso aqui são as outras. Mas outras fica tão passar muito solto para mim, sabe, Isabel? Os outros ficariam outras coisas mesmo, por exemplo, outras especificações legais que surgissem, que tem um volume considerável, que realmente precisaria ser separado, aí eu utilizaria esse. Aí eu deixaria, tá entendendo? Na 759. Bem, mas vá pensar aí, pense aí junto comigo. E eu queria também perguntar a Gisele, se Gisele tem alguma dúvida, porque Gisele é do financeiro da ESMA, com relação a deixar na 753 tudo Só ok, essa parte Gisele? dessas taxas. Ok, tá tudo ok. Era só com relação à remuneração bancária também, se ficaria então nessa 501, também, no caso, a mesma situação, já que não é um fundo. Se não for referente ao fundo, sim, 501. Uhum. Não, para mim tá tudo ok, o que Isabel decidiu e que você já comentou, e aí a gente realmente identificou a 753 agora, tá ok. Eu tinha pensado no início com Isabel também a 799, mas agora depois das suas explicações ficou Por claro. favor, deixe Tá esse bom, 799 para mim, por favor, por tudo favor. bem. A gente vai pegar essa briga, gente. A gente não deixou essa briga de lado, não. A gente já recebeu uma negativa, mas a gente vai continuar brigando já lá junto à STN para que a gente tenha uma fonte específica para a DREM e para o aumento de capital, pelo menos para esses dois. A outra não, a outra das emendas parlamentares e positivas, eu entendo que eles atenderam. O Estado da Paraíba que não está adequado, não tem na sua Constituição, né, a recepção da lei. Eu entendo que eles atenderam. Então, é só entre essas duas fontes que a gente vai brigar para ver se a gente consegue. Então, mais alguma dúvida, gente? Mandem, tá? Se vocês acharem que depois, se vocês pensarem, lembrarem de alguma exceção, de alguma coisa particular, por favor, dividam comigo, tá bom? Podem dividir que eu levo para vocês, eu converso com Cláudia Marques, eu levo para o secretário Gilmar, que tem conversado assim com muita gente lá de Brasília, e a gente vai tirar as dúvidas. E na reunião que ele vai participar, podem também trazer as dúvidas de vocês, tá bom? Que vocês queiram perguntar a ele, que eu não tenha respondido, que esse momento vai ocorrer, tá certo? Fiquem à vontade. Joselene, eu gostaria só assim se vocês me permitirem, compartilhar aqui a planilha da gente, para saber se é assim que você quer. Por mim, pode compartilhar. Fica à vontade. Vocês querem? Aí você tem que me permitir que eu compartilhe o host, tem que me
Você muda meu status aí para host. Mas aí eu posso mandar para você pelo WhatsApp e você abrir aí, pode ser? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo, gente? Está muito pequeno. Sim, Isabel, estamos vendo. Não seria assim, mais ou menos, Joseline? Isso. Não, não é mais ou menos assim, não, é assim. Tá ótimo. No caso, quando for a receita corrente, a gente não coloca, aí impostos, contribuições, não sei o quê, que é a parte de custos e emolumentos, fica na 760. A única coisa que eu estou sentindo falta aqui é do código da receita, que deve estar no ar, deve estar... Ah, tá, agora, pronto. Aí essa aqui vai até a última, esse detalhamento aqui onde está zero, tem um último detalhamento, Isabel. Mas, não, esse aqui, por exemplo, 11, 22, 02, 10. É 10 mesmo ou tem outra... Ou, por exemplo, é 11, 12, 16, 17, esse último zero. Tem alguma especificação? Se não tiver, eu coloco lá Mas é só isso. No G+, tá ideal, é isso mesmo. Eu acho que não, Roberto. Tem algum detalhamento a mais? Esse último Não, zero tem aqui. não. Pronto. Então, fechou. É isso mesmo. Agora, só a parte de remuneração dos depósitos bancários, que vai ficar das duas fontes, né? A Sim, remuneração esse último zero é daqui. aquele que eu falei, já. É o que chama de tipo, né? Que nunca seria o item de despesa da receita. É o tipo Exatamente. por exemplo, remuneração de depósitos bancários, no meu vai até, eu botei 1.1, que seria depósito bancário tracinho principal. Isso, exatamente. O tipo, perfeito. Muito obrigado, Carola. É por isso que eu perguntei, entendeu, Isabel? Eu vou acrescentar aqui, né? Se tiver o tipo, sim, você acrescenta, viu? Mas no mais, é isso aqui. Tem como a gente acrescentar, Roberto, isso aí para... Eu vou dar uma olhada na portaria, mas é feito de acordo com a portaria, mas dá uma olhada. Pronto. Porque eu coloco até o tipo, tá? É por isso que a gente está falando, porque quando eu for lançar a receita de vocês, eu coloco até o tipo. Mas... Porque a gente bota a fonte 759 e outra 760, não é isso? Isso, perfeito. A remuneração vai ser de acordo com a receita que foi remunerado, né? Que foi aumentado aí na sua receita. E o da ESMA, no caso, vai ficar 753, salvo a remuneração que vai ficar 501. Isso. Pronto, ok. Pronto, então... Isabel, o Farpem 759, não é isso? É. Farpem, e mais a remuneração do Farpem é do Farpem, porque na lei que cria o Farpem diz que a remuneração do Farpem será do Farpem. Pronto. A Farpem está toda 759, só o FPJ que está, essas três fontes. Pronto, gente. Mais alguma coisa? Eu estou à disposição de vocês. Tá ok, agradeço demais. Só pedir, Joseline, para você compartilhar comigo o Dipara, que eu acho que você esqueceu. Não estou com Dipara, não. Não, mas certo? eu Também coloco não. agora. Compartilhe com a Erivalda. Comigo não. Compartilhe com a Erivalda, com o Roberto. E o Roberto vai ver essa questão para mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar o tipo na... eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar no grupo, pode ser? Para todo mundo? Pode. Pronto, eu vou disponibilizar para todo mundo, assim fica todo mundo com a mesma informação. É mais fácil até para mim. Tá certo? Vocês sabem que quando a gente termina, eu desfaço o grupo, eu não deixo ninguém com o grupo sem necessidade no WhatsApp, ninguém merece, ai meu Deus. Tá certo? Depois, quando terminar, é só vocês desfazerem. Beleza?
Tá certo, mas é um prazer, porque é um grupo que só é para trabalho, só para informação, é Não é excelente. só para trabalho. É Só ruim para quando é trabalho. grupo que a pessoa começa bom dia, boa tarde, boa noite e coisas diversas, É. mas é um grupo excelente, viu? Obrigada. Por nada, Isabel. Carole, mais alguma consideração? Não, só agradecer também. Obrigado. Eu que Obrigada, agradeço José. a paciência de vocês. Então, boa tarde, bom almoço, são meio-dia. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Bons trabalhos. Tchau, Mande a tchau. Vou gravação para disponibilizar a agora. gente, Josi, Vou mandar por tudo favor. agora. Só vou sair para o almoço depois que eu fizer isso. Viu? Tá, valeu, Tchau, obrigada. obrigada. Tchau. Obrigada, Isabel. Tchau.